Olá pessoal, eu sou Flanca Ataídes do canal Historiando a Verdade e hoje eu vim fazer aqui uma crítica ao documentário do Brasil Paralelo, vai? Até porque o Brasil Paralelo fez um documentário tentando defender ditaduras, tentando defender o que a história comprovou que não há defesa, não é? E que distorcem a todo momento vários fatos históricos, né? Primeiro, para começar, o documentário do Brasil Paralelo não possui nenhum historiador. Os historiadores que foram chamados, quando tomaram conta do que se tratava, não aceitaram. Por quê? Porque o ofício histórico impede, né, que você jogue seu nome na lama ao apoiar coisas que estão erradas, né? Então o documentário começa cheio de falhas. Por exemplo, o Cinemark no Brasil proibiu, né, desse documentário ser divulgado porque era tanta mentira que qualquer leigo, né, iria, né, facilmente detectar, né, a ideologia de direita, né, querendo esconder fatos que eles provocaram, né? Então, por exemplo, eles falam que a Revolução Russa matou de forma cruel o czar Nicolau II, né? O coitadinho do czar Nicolau II em 1917. Mas se esquecem que em 1905 o povo, na extrema miséria, foi aos portões do palácio do czar pedir para que a vida fosse melhorada, que eles tivessem direito a ter a dignidade de se alimentar, e foram recebidos em metralhadoras. O resultado foi a morte de entre 1.000 a 4.000 russos, e isso que começa a gerar a Revolução Russa Bolchevique, que chega ao poder em 1917. Não é? Eles pulam aí uma série de acontecimentos que vão ocorrer. Por exemplo, eles não falam da crise de 29. Depois da Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, a paz humilhante colocada em cima da Alemanha, permitiu que Adolf Hitler tivesse ascensão baseado no ódio, não é, contra a covardia das pessoas que controlavam a Alemanha, né? E que o leva à ascensão nos anos 30. Ele tenta dar um golpe nos anos 20, vai ser preso, vai escrever o famoso livro Minha Luta, e nos anos 30, apoiado pelo conservadorismo cristão da Baviera alemã, ele chega ao poder. Em 1934, o presidente alemão morre e ele assume o cargo de Führer, um ditador, tá? E começa o processo de expansionismo. Isso graças à crise de 29, das mãos invisíveis do mercado que salvaria a humanidade e que quebra em 1929, levando em um dia só a quebra de 60% das indústrias norte-americanas, que leva o mundo a um colapso financeiro e que permite a consolidação de ditadores como Mussolini, como Franco na Alemanha e como Adolf Hitler, como Franco na Espanha e Adolf Hitler na Alemanha. Eles também não citam, né, que Stalin, eles falam muito de Stalin, que Stalin seguiu fielmente as doutrinas, a ideologia de Lenin. Não seguiu. E muito menos seguiu a ideologia de Karl Marx. Até porque Karl Marx nunca pregou, não é, uma ditadura permanente. Ele pregava a ditadura do proletariado para desapropriação dos meios de produção, que gera poder de poucos a muitos, não é? E que depois dessa apaziguação, né? Afinal, a ditadura do proletariado é a mesma coisa que vivemos hoje, a ditadura da burguesia. Nós vivemos em um estado de ditadura de burguesia. Eu digo para muita gente
que o o Código Civil só serve para rico tirar dinheiro de pobre e o penal para punir pobre que reclama. Então a democracia que vivemos é uma democracia burguesa. Direito de ir e vir aonde, cara pálida? Você tem o direito de ir e vir, mas você pode ir até São Paulo. E a burguesia pode ir a Paris, pode ir a Londres. Então essa democracia é muito falha, não é? Então, mais na frente, né, eles afirmam que os americanos salvaram o mundo de uma possível tomada comunista. Primeiro, eles se omitem que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial, né? Está aqui os livros, né? Porque a gente tem que mostrar os livros, a gente tem que ler, principalmente Eric Hobsbawm, né? Um dos maiores intelectuais da história do século XX. Eles se omitem que em 1943 foi a batalha mais importante, a Batalha de Stalingrado, onde o exército alemão sofre as primeiras derrotas e começam a se retirar da Rússia, e o exército russo vai segui-los até Berlim, né, onde Adolf Hitler se refugia no bunker, né, e de lá nunca mais sai, só sai morto. Até porque os norte-americanos só entram na Segunda Guerra Mundial em 1944, um ano depois, né? O saldo é bem evidente de que o sacrifício russo foi muito maior. Se perderam 20 milhões de soldados russos e 300 mil soldados americanos. Então nada disso é citado, né? O que é citado? Churchill, né? Um aristocrata inglês, né? Que mais tarde vai contribuir com a condenação de Alan Turing, né? Alan Turing, que criou a primeira máquina que será hoje o computador, a máquina de Turing, que permite a quebra de códigos da máquina Enigma de ataque alemã. Alan Turing consegue criar essa máquina vai descobrir os códigos da Enigma e vão começar a impedir mortes de pessoas inocentes, e Alan Turing contribui com a redução de tempo da Segunda Guerra Mundial. Posteriormente será condenado pelo puritanismo conservador, simplesmente pelo fato de ser um homossexual, né? Porque eles colocam o dogma acima do ser humano. Para eles, essa hipocrisia moral está acima dos seres humanos. Alan Turing é assassinado pela castração química que o leva ao suicídio, né? E no começo do século XXI, a rainha Elizabeth dá um perdão real a ele, como se ela que não tivesse que pedir perdão, né? Pela ignorância, né? Praticada com um homem que ajudou a salvar 10 milhões de pessoas. Seguindo no Brasil Paralelo, né? Eles falam das ameaças comunistas da América. Nunca houve. Não é? Quando falam de Cuba, a revolução de Fidel Castro aconteceu porque antes de Fidel Castro, Cuba vivia sob a ditadura de Fulgêncio Batista, que levava a uma extrema miséria do povo cubano. E Cuba não passava de um quintal de promiscuidade dos norte-americanos. Tudo que era ilegal lá nos Estados Unidos, eles praticavam em Cuba. E o povo vivia miserável e analfabeto, né? Fidel vai se rebelar contra isso, né? Vai sofrer o primeiro golpe, vai se exilar no México, lá conhece Che Guevara e voltam em 56, né? No chamado navio Grama, entram em Serra Maestra, né? E em 1959, 1º de janeiro, assume um governo que a princípio não é comunista, né? Mas os Estados Unidos vão condenar porque Fulgêncio Batista é um serviçal dos norte-americanos, e Fidel começa a receber apoio de Nikita Khrushchev, da União Soviética. E aí passa a declarar o Estado como um Estado comunista, né? É um erro do Fidel, por exemplo, a perpetuação do poder. Porque Karl Marx não defende isso. Karl Marx diz que a ditadura do proletariado é um meio provisório
para se chegar ao comunismo, que é uma sociedade sem Estado. Tanto que ele faz duras críticas ao Estado no livro chamado, está aqui em cima da minha cama, Crítica à Política de Gotha, onde Marx faz uma dura crítica aos sindicatos atrelados ao Estado. Porque Marx diz que o Estado é burguês. E realmente é. O Estado é burguês. É composto por burgueses. Tanto que na reforma da Previdência, juízes e promotores não serão mexidos. Juízes e promotores, que muita gente chama de moralistas, de moral, de paradigma da moral, né? Recebem R$ 4.900 de auxílio moradia. Desembargadores com 60 imóveis no Rio de Janeiro recebem quase 5 mil de auxílio moradia, enquanto 20 mil pessoas em São Paulo não têm onde morar. Vocês acham que eles pensam em pobre? Jamais. Né? Continuando. Eu tive que anotar aqui que é muita coisa, né? Em 1945, depois da guerra, vai haver o Acordo de Yalta, né? Para fazer uma divisão, e aí eles fazem duras críticas à divisão da Alemanha, porque a Alemanha exigiu dividir a Alemanha, a Rússia exigiu dividir a Alemanha Oriental e Ocidental, quando na verdade há uma briga ideológica entre capitalismo e comunismo, né, e marxismo, né, uma ditadura comunista, mas sem muita ideologia de Marx, né? E fazem crítica, tecem críticas somente, né, ao lado soviético. E aí criticam duramente o Pacto de Varsóvia, que é uma aliança militar para se proteger do lado capitalista. Mas se esquecem que quem primeiro criou a OTAN foram os capitalistas, defendidos pelos Estados Unidos. Então a Rússia e os países aliados, né, nada mais fizeram criar uma força contrária para poder se defender. Eles defendem também, não é, que no Brasil não havia agentes da CIA. E todos nós sabemos hoje, a história mostra, tem documentação, que sim, né, que a queda de Jean Goulart, e eu volto a dizer, toda vez que eu falar de Jean Goulart caiu porque defendia a educação para todos de qualidade, reforma agrária, reforma urbana e reforma no sistema bancário, sanguinário, né? Bandido institucionalizado. E por isso caiu. E não foi o povo que foi às ruas. Foi uma classe média, medíocre, que não abre mão de R$1, juntamente com uma parte da igreja conservadora, né, sobre o artífice de pregar pátria, Deus e família, e colocou o país em 21 anos de ditadura militar, de ostracismo e de extrema pobreza da classe trabalhadora. Não é? Eles também atacam a construção de Brasília, chamando Juscelino Kubitschek de comunista. Por quê? Porque eles usam o argumento, e volto a dizer, não há nenhum historiador que quis aceitar trabalhar nesse projeto, que são os especialistas na história, porque esse projeto desmoralizaria qualquer historiador que quer realmente buscar a verdade. Então eles acusam Juscelino Kubitschek de tirar a capital do Rio de Janeiro e colocar para Brasília como uma ameaça comunista, para ficarem mais longe dos políticos. Mentira, porque é uma questão estratégica e desenvolvimentista a capital ir para Brasília, porque ajuda no desenvolvimento do Centro-Oeste e uma parte da Amazônia. E outra, o país não fica tão vulnerável a um possível ataque aéreo, porque o Rio de Janeiro fica perto do mar, né? O centro do país fica muito mais difícil um ataque aéreo, porque rapidamente o Brasil tiraria seu produto de defesa do chão e iria entrar em conflito, tá? A renúncia de Jango, eles tratam como mais uma ameaça comunista. Aliás, a renúncia de Jânio Quadros. Mas Jânio Quadros, ele renunciou 9 meses depois, por quê? Ele acreditava
que a Câmara não ia aceitar e iria ampliar seus poderes para poder governar sem conflito com o parlamento. Né? E quem assumiu com a renúncia dele foi João Goulart, que essa elite conservadora, reacionária, não aceitava, né? Porque dizia que João Goulart era um comunista, simplesmente porque ele queria melhorar a condição de vida da classe trabalhadora. Não é? E aí, essa alta elite, né, juntamente com muitos padres que eu não sei como se vergonham, né, porque a missão deles não é a missão do dinheiro, é a missão de Deus, de servir aos mais pobres, e muitos traíram a causa, né, de servir aos mais pobres, se juntam para defender o golpe de Estado dado a João Goulart. Depois de João Goulart, nós vamos entrar, é óbvio, em 1964, num período de ditadura que eles criticavam o João Goulart por 100% de inflação ao ano. Mas quando saíram, deixaram 200% de inflação ao ano. Deixaram o país quebrado, tanto que o país foi depois para o FMI e declarou moratória. Um país que não tinha projeto de educação. O país que, quando saiu da ditadura, tinha 50% de analfabetos. Isso eles não falam. Né? Eles admitem exageros da ditadura, exageros tipo assim, né? Pega um pedaço de fio, coloca no pênis do cara e o outro na língua e dá choque. Ou pega um camundonguinho pequenininho e coloca no ânus daquele cara ou daquela mulher para comer o aparelho intestinal. Era assim que eles tratavam, porque a direita sempre foi classificada como uma pobre deficiência intelectual. São sofistas, não tem base argumentativa para discutir. Isso é durante toda a história da humanidade. E por fim, né, eles afirmam que a ditadura não foi ditadura, foi um movimento. Não. Qualquer intelectual esclarecido sabe a diferença de golpe para ditadura. O golpe vem de cima para baixo, ele é reacionário, ele não quer mudar a ordem como está. E a revolução transforma todos os alicerces da sociedade, né, que pode se transformar numa sociedade comunista, numa sociedade de economia mista, né? Quem vai definir são os revolucionários. Tá? Então, toda vez que houve uma melhoria da qualidade do povo, né, o status quo burguês, vassalo da elite econômica, né, boicota o governo até que esse governo caia. É uma pena, né, e eu devo estar trazendo nos próximos vídeos, né, a pobreza intelectual dessa gente, né, que produz esse tipo de documentário achando que vai enganar algum trouxa. Que todos nós brasileiros somos retardados para engolir a história, né, de pessoas que usam da violência e não do argumento para sodomizar seres humanos. Então, infelizmente, né, volto a dizer, provavelmente nunca leram coleções como essas, né, para poder ter um pouco mais de interação ou um pouco mais de base epistêmica para falar o que sabe, e não para vociferar, né, argumentos chulos, argumentos rasos, argumentos sem base científica, epistêmica, argumentos que só pessoas desinformadas engolem. E fora isso, é inacreditável a arrogância de Kim Kataguiri. Uma pessoa que você olha, não passa de um liberalzinho de merda, né, que aprendeu liçãozinha em Facebook e que aprendeu liçãozinhas com o guru da direita Olavo de Carvalho, que não passou da 4ª série, né, e vou sempre dizer isso, vendeu sua filha, está escrito na certidão de nascimento, por 1.500 cruzeiros em parcelas de 3 vezes. Eles seguem esses homens, né, rancorosos que nunca foram nada,
né? E que tentam discriminar as pessoas que atingem seus objetivos acadêmicos, né, no decorrer da vida. Ok, pessoal? Então é um documentário mentiroso, fascista e, esqueci de falar, eles usam como o filósofo do documentário Luiz Felipe Pondé. É o intelectual que nunca leu Marx. Como é que é um filósofo não ler Marx? É um filósofo que lê só rodapé de livro. É um filósofo deplorável, medíocre, né? E que está, a cada dia que passa, caindo em descrédito, porque sabe que não há como defender um governo fascista. Ok, pessoal? Essa é a minha participação. Desculpe aí qualquer coisa, né? Quem gostou, deixa o like. E na próxima eu quero trazer outros assuntos aqui pertinentes à nossa realidade brasileira, mas nós temos que lembrar que nós somos brasileiros, né? E não podemos ser vassalos de outros povos, como esse governo, né? Lambe-botas de Trump pretende, ok? Um abraço, deixa o link, né? Inscreva-se no canal e até a próxima.